Olá pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, como um cara apaixonado por ciência aplicada, eu estou extremamente empolgado para guiar essa nossa investigação. A gente vai mergulhar fundo num tema clínico que literalmente bate à nossa porta: como proteger a população idosa contra as quedas. É um assunto super sério, né? E para lidar com isso do jeito certo, a gente precisa olhar direto para o que a melhor ciência médica tem a nos dizer. Bom, vamos direto ao ponto e já desafiar uma ideia que, confesso, a gente escuta o tempo todo. Sabe aquela velha história de que cair é só uma consequência inevitável de envelhecer? Pois é, grande parte da sociedade simplesmente aceita isso de braços cruzados. Mas a grande pergunta é: será que a literatura científica concorda com essa visão totalmente fatalista de que não tem jeito? Para responder isso de um jeito definitivo, nossa explicação de hoje vai seguir este roteiro rapidinho. Primeiro, o risco das quedas. 2, a investigação Cochrane. 3, o que dizem os dados. 4, os tipos de exercícios eficazes. E, por fim, o veredito final. Então, parte 1. O risco das quedas. O perigo oculto em nossas comunidades. Sabe, quando os pesquisadores montam esses ensaios clínicos, eles mapeiam algumas vulnerabilidades físicas bem específicas. Eles procuram coisas como fraqueza nas pernas, problemas de marcha e de mobilidade, dificuldades de equilíbrio, se a pessoa já teve histórico de quedas no último ano e se ela está numa condição que eles chamam de pré-frágil. É muito legal ver o rigor da coisa. Para vocês terem uma ideia, estudos super criteriosos, tipo um ensaio clínico brasileiro da ANSAI, publicado em 2015, mapearam exatamente esses critérios de risco em mulheres idosas para montar as intervenções direitinho. E o que a gente tem que tirar disso tudo é muito claro. Reconhecer esses sinais de alerta físicos não é só um detalhezinho de diagnóstico, tá? É a base absoluta de tudo, a fundação do cuidado preventivo. Identificar o risco cedo é a verdadeira linha de frente médica para bloquear o caminho daquelas lesões ortopédicas severas lá na frente. Vamos para a parte 2, a investigação Cochrane, o padrão ouro da evidência médica. Agora preste atenção nisso. A base de dados Cochrane representa o nível mais alto de rigor que a gente tem na pesquisa médica. Pensa nela como um funil gigante. Ela agrega um monte de dados de ensaios do mundo todo, filtra todo aquele ruído e entrega respostas clínicas puras, definitivas e totalmente livres de viés. 1.635. Só para colocar isso em perspectiva, esse é o número exato de pessoas que participaram de apenas um único ensaio comunitário paralelo conduzido pelo DIL em 2016 e que fez parte da revisão. Quando a gente lida com essa montanha de dados, a confiabilidade de qualquer padrão que surja vai lá para cima. É gigantesca. E olha que incrível a diversidade e o alcance global disso. A gente está falando desde pesquisas com mulheres idosas pré-frágeis aqui no Brasil, passando por grupos de idosos com problemas de locomoção lá no Japão, até ensaios paralelos massivos nos Estados Unidos. Basicamente, esse panorama prova que o declínio físico não respeita fronteira nenhuma. As soluções que a ciência encontra se aplicam universalmente para qualquer população no planeta que esteja envelhecendo. Parte 3. O que dizem os dados. Analisando os ensaios clínicos. Então, para achar a verdade estatística no meio dos números, esses estudos dividem o pessoal em dois grupos. De um lado, a gente tem o grupo de exercício, que participa de protocolos de treino superestruturados e supervisionados. Do outro lado, atua como um balizador o grupo de controle. Essa é a galera que continua com as atividades diárias normais, sem nenhum treino específico direcionado. É exatamente comparando o desempenho entre essas duas turmas que a verdade dos dados aparece para nós. E o resultado, olha, é de cair o queixo. A gente vê uma disparidade enorme. A taxa basal de quedas despenca drasticamente para o pessoal que faz parte do grupo de exercício. A intervenção com movimento dirigido cria um efeito protetor que é clinicamente inegável. E o mais importante, isso não é achismo. A gente não está aqui conjecturando hipóteses. Os números brutos provam de uma vez por todas que fazer intervenções com exercícios bem estruturados protege de fato as estruturas do corpo na terceira idade. Chegamos na parte 4, tipos de exercícios eficazes, intervenções práticas para o dia a dia. Mas aí a gente se pergunta, tá, mas que tipo de exercício? A resposta quase sempre cai no famoso treinamento multicomponente. Estamos falando da abordagem mais completa que a metodologia aponta. Não é simplesmente mandar alguém dar uma caminhadinha. É um arranjo complexo que obriga o corpo a se adaptar, porque combina equilíbrio, ganho de força e resistência. Tudo isso construído aos poucos, usando desde halteres básicos e aquelas faixas elásticas até máquinas mais sofisticadas para hipertrofia.
E os dados validam umas frentes muito interessantes dentro desses protocolos. A gente vê sucessos enormes com dinâmicas em grupo focadas em equilíbrio que são cruciais para a agilidade de reação. Vemos até o treinamento de resistência em alta velocidade que é adaptado para reativar as fibras musculares explosivas. E existe também um super endosso clínico para práticas como o Tai Chi, viu? Foi comprovado por pesquisas rigorosas como o estudo do Huang de 2016. Aí, claro, tem aquele baita ganho de confiança que acontece quando a pessoa treina a flexibilidade e a marcha superando pequenos obstáculos de forma estruturada. Só que, para isso tudo funcionar no mundo real, a implementação tem que seguir uma ordem bem criteriosa. Começa sempre pela liberação médica, mapeando os riscos e fazendo aquela triagem básica. Depois, vai para a execução real, onde os protocolos geralmente usam sessões em grupo, sempre supervisionadas, durando aí uns bons 90 minutos até 3 vezes na semana. E para amarrar tudo isso, a estratégia final é integrar práticas complementares que sejam seguras para se fazer em casa, para realmente enraizar o hábito. Finalmente, parte 5. O veredito final. Concluindo a revisão Cochrane. A conclusão literária que está cravada no documento da Cochrane é super direta e retumbante. Preste atenção. O movimento humano, estruturado, bem planejado e focado no sistema neuromuscular, não é só uma recomendação de lazer. Na verdade, é inquestionavelmente a principal prescrição médica que a gente tem para proteger o corpo de um colapso estrutural na terceira idade. O que nos deixa com um baita desafio para pensar. A gente já sabe que ficar parado acelera o risco de ir parar num hospital e agora conhecemos os caminhos biológicos certinhos para prevenir isso com o treinamento multicomponente. Então a grande pergunta é, como é que a gente pega essa evidência sólida e leva direto para a rotina das comunidades que precisam desse suporte agora mesmo? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise.